E aí a gente já não sabe, né? Você tá vendo os inimigos ali? Olha, vai ser difícil passar por eles. Você tá sem recurso, tá com uma espada ruim, sem vida, armadura ou proteção. Eu acho que é melhor você desistir. Pera, como você fez isso? Como você chegou aí sem morrer? Ah, o Fast Travel. Claro, só podia ser. Ué, Em um jogo temos situações estranhas, alguns jogos se preocupam em explicar, outros nem tanto. Essa é a magia da ficção, a liberdade poética de criar o que e como quiser. Mas nem sempre por isso algumas dessas situações deixaram de ser estranhas ou questionáveis, principalmente quando aquele mundo tenta se parecer com o nosso, um mundo realista. Antes que você comente euforicamente que jogo não é realidade, adivinha, eu já sei. Entenda que falar sobre jogos não significa apenas falar sobre missões, dicas ou segredos. Vai muito além disso. Questionar, indagar, imaginar, refletir, extrapolar a criatividade, desconstruir a ficção É é o quê, permitido e rapaz? o melhor, é divertido. Então, vamos lá. Você tá com fome e precisa comer. O que você faz? Você vai na cozinha e pega uma caixa de munição 9mm? Ah, sim. A clássica regra de achar munição em qualquer lugar. Abrir uma gaveta ou um armário da cozinha e encontrar munição é a lei universal dos jogos. Ah, alguém deve ter deixado lá. Você acha mesmo? Eu só sei de uma coisa. Guardar na gaveta de um cômodo em uma casa caindo aos pedaços, abandonada por anos, o item mais poderoso e escasso do mundo, durante um apocalipse zumbi, a munição é no mínimo algo sem noção de se fazer. Eu não sei. cara, mas talvez é porque tinha alguém morando ali, pô. Não? Já que considerando que vamos supor que é nos Estados Unidos que a arma é legalizada, vamos supor que todo morador ali, quando começou a ter a parada apocalíptica, já começou a ficar com a arma em casa. Com o tempo, uns ou outros vão começando a se mudar porque eles precisam de sobreviver. Aí automaticamente eles vão pegando as balas e escondendo dentro das próprias casas. Sei que deixou isso lá, mas tá lá. Você pode falar que foram os moradores antigos que saíram às pressas. O problema viria ao pensar então que fugiram com a arma e deixaram a munição em casa, o que não faria muito sentido. Mas se você acredita, tá bom, tudo bem. Uma outra hipótese seria que essas munições, recursos e acessórios foram deixados pelos próprios inimigos que perambulam ali pela área. Mas pensa também. comigo, por que o inimigo deixaria a munição dele em uma gaveta qualquer, velha e mofada, ao invés de guardar na mochila? Ou deixar lá no estoque da base? É realmente uma incógnita. E a melhor hipótese é só uma. Deus deixou aquilo lá pra você. E tá tudo bem, o intuito não é apontar essas estranhezas como demérito, mas como uma curiosidade. Caraca. O mais estranho, pra ser sincero, é chegar numa vila de aldeões camponeses e ver que dentro de suas casas existe não apenas munições, mas caixas lacradas, pintadas com uma tinta estranha amarela, e que no geral tem pólvora, ervas, munições, granadas e tudo que você possa imaginar dentro dessas caixas. Caraca. E sobre essa tinta amarela eu já chego lá. Mas antes, você acha que é normal abrir um armário de um celeiro e encontrar uma granada exatamente no centro dele? Por que um fazendeiro deixaria isso lá? E o mais engraçado é que os ganados, no geral, não utilizam esse tipo de coisa. É sempre um machado ou uma arma branca. Jogos não podem seguir a lógica 100% fiel como a vida real, porque tornaria tudo mais chato e Até porque não tem zumbi na vida real, né, mano? entediante. Para pensar, Detalhes né? estranhos precisam existir e por isso a gente só aceita. E sobre a tinta amarela, que eu comentei que você pode encontrar nas caixas em Resident Evil 4, é algo que na verdade vai muito além daquilo. Muitos jogos utilizam essa tinta amarela como um guia pra você se guiar, e não dá pra totalmente tirar o mérito Oxi, dessa tem sim. Tem aonde? tinta amarela. Realmente ela ajuda em alguns momentos, só que em outros ela destrói a sua experiência. Para início de conversa, se você tem um level design decente, você não precisa dessa tinta amarela. O jogador consegue encontrar o caminho de forma prática sem precisar de um guia. Os jogos da From Software provam isso muito bem. Hoje já existem pessoas que não conseguem jogar um jogo que não tenham essa marcação. Acredite se quiser. E é aquele problema. No passado, algum jogo decidiu que isso era necessário, deu certo e consequentemente todos os outros foram copiando. Caraca, mano, você prefere as setas no meio do game ou não? É tipo uma pegada Detroit que não é dentro do jogo, mas ele avisa como se fosse o layout dela ali. Fica legal. E realmente, vivendo uma sociedade em que as pessoas não querem pensar por si mesmas e querem ser guiadas o tempo todo por algo externo, não teria outro caminho. Isso é algo que iria acontecer. Eu não acho que é algo abominável, eu só gostaria que fosse um pouco mais discreto, colocar uma cor menos certo, chamativa legal. e diminuir a quantidade, induzindo o jogador a encontrar o caminho por conta própria, a encontrar um item por conta própria, sem ter sempre uma indicação na tua frente. Isso vai tornar, na verdade, a recompensa muito mais satisfatória, porque toda conquista pelo jogador, ele entenderia
que foi feito pelo próprio esforço. Agora, quando tem sempre algo te guiando, a sensação de gratificação e satisfação não é tão grande assim. Então, no final das contas, diminuir essa tinta amarela, essas indicações o tempo todo, iria, na verdade, ser algo positivo. Mas isso é o que eu penso, né? Pode ser que a grande massa que jogue os jogos realmente precise ter essa indicação pra jogar. E a grande maioria dos jogos são feitos pra esse público casual. A sociedade é uma grande geração TikTok. E isso é refletido nos jogos também. Uma outra coisa que não faz muito sentido é andar agachado pra ser furtivo. Isso não torna o seu passo mais leve. Na verdade, se você tentar andar agachado, a musculatura vai ficar mais rígida, a respiração vai ficar mais ofegante, o seu passo vai ficar mais lento, mas não com menos barulho, a sua agilidade vai ser menor e o seu equilíbrio também. O modo correto de furtividade é aquele visto no GTA V, andar em pé mais lento e devagar. Dessa forma você se mantém estável, controla melhor o seu passo, sua musculatura fica mais relaxada. Cara, mas eu acho que tá muita coisa, tipo... Tá pesando o clima, não? A envergadura para esquivar e desferir um golpe é muito maior, e aí sim você faz menos barulho, porque você tem um controle maior sobre o passo que você tá dando. Não acredita? Levanta e testa aí, ué. O porém é que... Caralho, pior que faz sentido, mano. Puta que pariu, como que ninguém pensou nisso antes? Porra, esse maluco simplesmente acabou de ser muito stonks, cara. Ele acabou de falar a verdade, mano. E eu fiz muito menos barulho e me esforcei muito menos. Minha coluna nem doeu. E visualmente falando, e culturalmente também, essa questão de se agachar, ela é vista assim como algo furtivo. Só que isso é confundido com se esconder agachado e andar agachado. Se esconder, realmente você precisa se agachar. Num arbusto, numa proteção, precisa ficar agachado. Mas pra ser furtivo andando, de nada adianta você continuar agachado. Só que o nosso cérebro já tá acostumado a ver isso em filmes, jogos, séries. Então pra gente é normal. É algo que já faz sentido do jeito que é. Mas na prática, nem tanto. Então não confunda andar agachado com se esconder agachado. E existem coisas mais básicas que também são estranhas. O uso da bandagem pra curar um tiro de bala é um belo exemplo. Também já cansei de ver a comida curar HP e remédios que estancam qualquer ferimento em minutos. Mano, quase... Vamos parar o jogo e vamos receber um atendimento médico toda hora com o NPC me acertar um tiro de espingarda no ombro. Não tem como. Um milagre divino. Outra coisa estranha também é a bolsa infinita de itens, o inventário infinito. Todo jogo, ou a grande maioria, tem algum tipo de inventário. Alguns tentam ser mais realistas, como The Last of Us e Red Dead Redemption, e outros já não estão nem aí, né, que seriam os RPGs. O fato é que mesmo os mais realistas não conseguem de fato imitar a realidade, porque simplesmente não tem como. Seria muito frustrante você só poder carregar um ou dois itens. Mesmo a Ellie tendo uma mochila, aquela mochila não caberia nem metade do que ela carrega. O mesmo vale pro Arthur. Só que precisa ser assim, porque senão não poderia ter itens no jogo, já que você não pode pegar nada, senão já fica lotado, então todos os itens seriam em vão. Perderia o sentido, a lógica do jogo. Os RPGs em geral até tem um limite de carregar peso, mas é algo que você tem que carregar muito peso pra chegar no limite, e assim, a verdade é que ninguém liga. O jogador, ele quer que aquilo seja divertido, ele não quer que aquilo seja 100% fiel à vida real. Então querer ser sempre muito realista pode quebrar a lógica do próprio jogo. Então não é tão interessante assim. E é por isso que a gente só aceita essas coisas estranhas. E por fim, o clássico, o Fast Travel. Diferente do que você acha, eu não vou só dizer que o Fast Travel é algo estranho. Porque não é, muitos jogos contextualizam ele. O problema é que alguns jogos tornam o Fast Travel algo... Pô, imagina você com 50 horas de gameplay. Você tá naquela fase, mano, que tipo assim, você precisa muito passar por ela. Aí o seu boneco toma um tiro, você tem que parar tudo, voltar lá no hospital, receber um tratamento, tem que ficar 3 horas de repouso. Aí depois você vai ali, você tá com uma arma, aí você achou outra, você tem que colocar ela em algum lugar pra... O estranho. A viagem rápida, ela vai te levar do ponto A pro ponto B. Isso daí todo mundo já sabe. E como eu disse, alguns jogos contextualizam isso muito bem. Dying Light 2 só te permite fazer a viagem rápida quando você, depois de horas e horas de jogo, libera as estações subterrâneas de metrô. Isso permite que Aiden vai do ponto A até o ponto B em segurança, mesmo de noite. Em Days Gone, a viagem rápida custa gasolina, porque pra quem não sabe, o cavalo de Days Gone, digamos assim, é a Harley. Então, pra onde quer que você vá, você vai precisar de gasolina pra fazer a viagem rápida. Você antecipa o consumo. Em Red Dead Redemption 2, como você já deve saber, tem a carroça ou a passagem de trem, e assim, com certeza existem outros jogos que contextualizam isso muito bem. E agora falando de um... Porra, mano, eu vou te falar, toda vez que passa a cena de Redemption 2 aqui, Red Dead Redemption,
eu fico colocando em pauta. Hoje você tem que escolher uma pílula azul e uma vermelha na sua frente. Uma você tem Red Dead Redemption 1 ou 2. E na outra pílula você tem The Last of Us 1 ou 2. Qual pílula você escolhe? Azul de Red Dead ou vermelha de The Last of Us? Qual é a sua pílula? Um jogo que torna a viagem rápida algo bem esquisito, sem contexto nenhum, é claro que seria um jogo da Ubisoft, né? Assassin's Creed Odyssey trouxe uma das situações mais esquisitas que eu já vi, que é basicamente você poder ir de uma ilha pra outra através do Fast Travel. Aí você deve pensar, ué, mas qual que é o problema? A Cassandra pega o navio e vai. Aí é que tá, você pode deixar o navio em uma ilha e viajar pra outra ilha sem o navio. E aí você me pergunta, como? E eu te respondo, eu não sei. Porque a Cassandra, ela até pode nadar, o jogo deixa você nadar ali no oceano, mas se você pegar qualquer barquinho ali básico, não dá pra navegar. Então assim, a não ser que ela tenha ido nadando de um continente praticamente pro outro, já que é uma distância absurda, eu não vejo outra possibilidade. É algo que não faz muito sentido. Cara, mas tá. Entendo alguns pontos. É. A mesma coisa que você falar assim que no GTA você vai num salão de cabeleireiro, seu boneco está careca e você sai de lá totalmente cabeludo. Não faz sentido, mas é a gameplay, mano. Né?